Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o verso 11. Esse trecho que vamos estudar neste momento abre o quinto bloco narrativo do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 21 até o capítulo 27. Neste bloco, inicia-se com a entrada de Jesus em Jerusalém. Esta entrada é importante porque ela vai desencadear o conflito entre Jesus e os líderes religiosos de Jerusalém. É ali que ele vai, por meio das parábolas que se seguirão, desafiar a estrutura do templo, desafiar tudo aquilo, o culto que acontece no templo e a forma como os líderes religiosos conduzem o culto e a casa do Pai. Também em seguida, no capítulo 23, ele apresenta os ais, as acusações contra os líderes religiosos. Capítulos 24 e 25, temos o seu discurso escatológico, que pré-anuncia a vinda do reino de Deus. E no capítulo 27, temos então, 26 e 27, temos então a paixão de Cristo, o momento em que ele é preso, executado. Pois bem, este quinto bloco narrativo responde à pergunta que foi feita o tempo todo no quarto bloco narrativo, que vai do capítulo 16, verso 21, até o capítulo 20, onde a pergunta era como Jesus morreria. Ele estava indo para Jerusalém, anunciava aos seus discípulos que seria entregue nas mãos dos líderes, seria crucificado, seria executado. Então, este quinto bloco vai nos apresentar como isto vai acontecer e o porquê. A razão direta nesse trecho está o seu conflito, as acusações que Jesus levanta contra o templo e o sistema que está no templo e o controle desse sistema e a mudança do propósito primário do templo, que deveria aproximar as pessoas de Deus, facilitar o caminho para Deus, e na realidade estava sendo transformado num grande negócio em que os líderes oprimiam o povo, se aproveitavam do povo, exploravam o povo, oprimiam o povo, arrancavam do povo os seus últimos centavos para manter a sua estrutura, a sua condição de privilegiados, isso em conivência com o império dominante, Roma, um acordo que havia, e a eles então era permitido fazer essa exploração daquelas terras e da religiosidade. E Jesus então se levanta por meio de parábolas, de mensagens diretas, de acusações e ais, no capítulo 23, e no seu discurso escatológico, ele vai desconstruindo todas essas coisas e revelando que esses líderes religiosos não agem em nome de Deus, mas sim em seus próprios nomes. E isso vai ser a grande motivação para esses líderes levarem Jesus ao tribunal, acusarem-no de blasfêmia, de tantas coisas que vamos ver ao longo das narrativas, e por não poderem, naquele momento da história, executarem a pena de morte, entregam-no a Pilatos, a Roma, sob acusação de subversivo, de traição, de estar se autoproclamando um novo rei e com isso promovendo uma rebelião contra o reino de César. E com isso os romanos vão acatar essa acusação e vão executá-lo. Tudo isso a gente vai observar nesse quinto bloco narrativo, do 21 ao 27,
as motivações, as razões que eles tinham para fazer isso e como Jesus, ao chegar em Jerusalém, desafia esse poder estabelecido, acusando-os de não seguirem, não fazerem a vontade do Pai. Até então, na Galiléia, nas margens, na periferia, nas vilas e nos cantos, Jesus recebia uma certa pressão, mas não ao ponto semelhante como ele vai receber em Jerusalém. Caminhando para Jerusalém, Jerusalém é a grande cidade, a cidade santa, e havia também a fama, a tradição de Jerusalém matar os seus profetas. E é lá que o profeta deve morrer. Pois bem, o capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Pois bem, então nós temos aqui a importância da cidade de Jerusalém, né, que é a cidade santa e a cidade que mata os profetas. Era necessário que Jesus chegasse a Jerusalém para então ali cumprir os desígnios da sua morte em Jerusalém. O Monte das Oliveiras é importante na profecia de Zacarias, capítulo 14, verso 4, pois ele é símbolo de juízo e de salvação. A presença dele no Monte das Oliveiras remonta à profecia de Zacarias, que ali o Senhor vem para realizar o juízo e a salvação. Então, para o cristão, para as comunidades cristãs primitivas, no momento da redação do Evangelho de Mateus, é muito importante a referência do Monte das Oliveiras, pois ela fala da salvação e da execução do juízo. Para os seguidores de Jesus, a sua vinda trouxe a salvação. Bem, e aí ele envia 2 discípulos, dando as seguintes orientações. Já temos visto em vídeos anteriores, por exemplo, no último, sobre os 2 cegos de Jericó, segundo Mateus, que a importância que Mateus dá à dupla, né, ao número 2, a 2 discípulos. Começamos lá no capítulo 4, nós temos o chamamento de 2 grupos de 2 discípulos. E várias passagens são utilizadas sempre na figura do 2. Por exemplo, 2 gadarenos endemoniados são libertos por Jesus. 2 cegos, no capítulo 9, verso 27, vêm a Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus está. Para ir ao irmão que pecou, 2 ou 3. Então você tem um uso bastante significativo do 2 no Evangelho de Mateus. Aquilo que Marcos, por exemplo, é um gadareno, é um cego, Mateus se transforma ou apresenta em 2 por causa da sua simbologia, da pluralidade e da importância da dupla, do 2 a 2. Por exemplo, capítulo 19, verso 1, sobre o casamento, ele cita o Gênesis de que 2 devem se tornar 1. Então, é dada a seguinte orientação, verso 2. Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Bem, então nós temos aí outra importância teológica, simbólica bastante significativa do jumento e da sua entrada sobre o animal. A entrada de Jesus em Jerusalém tem eco nas tradições judaicas e greco-romanas. Tanto na tradição greco-romana havia essas entradas triunfais, essas marchas triunfais, quando um general conquistava uma grande batalha, uma grande guerra, ou quando um soberano, o imperador, entrava numa cidade conquistada ou na própria Roma,
havia essa entrada triunfal em que eles carregavam os seus prisioneiros para serem executados diante do povo, eles eram aclamados pelas multidões à margem da estrada, louvado e exaltado, havia discursos de exaltação ao soberano que entra. E uma palavra importante para essa visita, essa entrada triunfal do soberano na cidade que visita, era utilizada a palavra parousia, né, que vai descrever, que vai ser utilizada em Mateus, né, principalmente, para a vinda do Senhor. Então, essa entrada triunfal remete a tradições grecos-romanas, mas não somente. Na tradição judaica, havia também essas procissões em que o soberano entrava na cidade aclamado. Por exemplo, podemos citar 1 Reis, capítulo 1, verso 33 ao 48, em que Salomão entra numa entrada triunfante para tomar posse do reino e vai fazê-lo sobre um animal, um jumento. Então o jumento também pertence a uma tradição judaica mais antiga de o animal real em que os soberanos entravam montados neles. Diferentemente da tradição greco-romana, que utilizava o cavalo, o animal de guerra, o animal que é utilizado na guerra, que não tem medo da batalha, que enfrenta. Esse era o animal utilizado na tradição greco-romana. Na tradição judaica, temos na tradição de Salomão o uso deste animal. Mas, de uma certa forma, o jumento ele tem uma simbologia ambivalente. Ele, por um lado, na figura de Salomão e de outros que almejam o trono, como Absalão, ou Moisés, quando ele vem para o Egito para libertar o povo, Êxodo capítulo 4, verso 19 e 20, temos lá Moisés também vindo ao Egito para libertar o povo montado em um jumento. Então, a tradição é ambivalente, tanto fala da realeza, da vitória, do grande que monta no jumento, mas também fala de uma outra forma. O jumento representa o animal do cotidiano, o animal da tração do trabalho diário. Por exemplo, Jó, capítulo 1, versos 3 e verso 14, nós temos ali uma descrição do jumento como um animal de carga de trabalho cotidiano. A importância desse animal no trabalho cotidiano na tradição judaica está expressa também em Êxodo capítulo 20, verso 17, nos 10 mandamentos, entre eles o não cobiçarás, resguarda ali também da cobiça sobre o jumento. Então nós percebemos que o jumento ele tem, na cultura judaica, nos dias de Jesus, uma simbologia ambivalente. Por um lado, realeza, por outro lado, o animal do cotidiano, do trabalho braçal, de tração do homem cotidiano. E qual é a importância disso? A importância disso é que Jesus traz na sua entrada triunfal, traz na sua vinda, no seu ministério, na sua manifestação, essa ambivalência também. Se por um lado ele vem, ele é o rei, ele tem a realeza, ele é o enviado de Deus, ele é o filho de Deus. Por outro lado, ele também vem como servo, como trabalhador, como escravo. Já disse no capítulo anterior, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, essa ambivalência da simbologia do jumento na tradição judaica, de realeza a trabalho cotidiano do homem simples, está em Jesus. Por um lado, ele tem a sua realeza como enviado de Deus, como filho de Deus, e tem também a sua simplicidade cotidiana de escravo, de trabalhador, daquele que serve os outros. Então o jumento traz
essa dupla simbologia que está caracterizado nos evangelhos na vida de Jesus, na sua dupla missão, por um lado, rei e por outro, servo escravo de todos. Continuando. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Essa ambivalência do rei e ao mesmo tempo do servo, do escravo, continua sendo apresentada no verso 3. Era comum, era costume, era lei que os soberanos requisitassem aquilo que precisassem, seja animais, seja terras, seja escravos, seja gente, que seja qualquer um. Ou seja, o soberano tinha o poder de requisitar qualquer pessoa ou qualquer instrumento ou qualquer coisa que eles necessitassem para o uso das suas funções. E essa requisição era tomado, era uma requisição que não havia devolução. O rei requisita e pronto. E temos exemplos de soldados romanos que poderiam requisitar um animal ou alguém para fazer um trabalho em nome do império e era obrigado. No caso de Simão Cirineu, que é obrigado a tomar a cruz de Jesus e seguir com ela até o Gólgota, é um exemplo da obrigação que o cidadão tinha, que as pessoas tinham de executar a ordem do soldado, daquela autoridade que mandasse qualquer coisa, fazer qualquer coisa ou precisasse de qualquer coisa em nome do governo do soberano. Então era obrigado. E aqui Jesus mostra a sua ambivalência novamente no seu ministério. Podendo requisitar como rei, que entra triunfalmente montado no animal símbolo real na tradição judaica, por outro lado ele diz para os seus discípulos responder àquele a quem vai ser requisitado o jumento, que eles serão devolvidos, a jumenta e o filhote, que eles serão devolvidos. Então ele pega por empréstimo. E isso mostra o outro lado dessa moeda, de duas faces, realeza e servo. Se ele precisa, ele pega, mas será devolvido, diferentemente das realezas dos seus dias que não devolviam nada. Verso 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Mais uma vez, a igreja primitiva interpreta o Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento à luz de Jesus, mostrando que Jesus vai cumprindo essas profecias presentes no Antigo Testamento. E que o Antigo Testamento testifica de Jesus, aponta para Jesus, mostra Jesus. Para a igreja primitiva, não é o Antigo Testamento maior que Jesus. Jesus é maior do que o Antigo Testamento. Ele é a origem, a razão em que o outro deriva. E aí mostra esse cumprimento no verso 5, citando: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. A própria citação do verso 5 reforça aquilo que eu já venho dizendo ao longo da análise do texto. A ambivalência simbólica do jumento, realeza e animal de carga. Veja só essa ambivalência. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Então ressalta a realeza de Jesus montado no animal próprio para a realeza da tradição judaica. Mas o texto continua e vai dizendo, no jumentinho, cria de animal de carga. E aí remonta para a sua função de instrumento de trabalho. Mais uma vez a ambivalência se repete. Outra observação importante nessa citação
é que há aqui uma junção de dois versículos do Antigo Testamento. Basicamente, é uma citação de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Mas essa primeira parte, dizei à filha de Sião, não está em Zacarias 9, verso 9. Está em Isaías, capítulo 62, verso 11. Então, às vezes pode parecer estranho para um leitor da Bíblia hoje essa junção que se faz de textos diferentes, de versículos diferentes, de passagens diferentes do Antigo Testamento, sendo juntadas formando um versículo só ou um pensamento só. Isso era muito comum nos dias de Jesus. Muitas vezes os intérpretes, os rabinos, os escribas, aqueles que tinham autoridade para ensinar, isso era uma prática muito comum, essa junção de passagens, de frases, formando um pensamento único. Então era muito comum tirar uma frase de um versículo, de um profeta, juntando com uma frase de outro profeta, de outro capítulo, e assim juntando 2, 3, 4, 5 frases e formando um pensamento e dizendo, olha, está aqui o pensamento da palavra de Deus, está aqui o pensamento de Deus. Isso era uma prática comum. Não só aqui isso é feito, mas em outras passagens dos evangelhos, essa prática também é realizada. Se você for um leitor atento que procura conferir essas citações no Antigo Testamento, você vai observar que muitas vezes quando remete para um versículo, todo o conteúdo citado não está naquele versículo, mas é uma junção de versículos. Então aqui está um exemplo disso. Você tem Isaías 62, verso 11, com Zacarias 9:9. A maior parte do texto é Zacarias 9:9. Mas a primeira parte, dizei a filha de Sião, está em Isaías 62, 11. Então é importante saber que isto era uma prática interpretativa, uma prática exegética comum nos dias de Jesus. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, o discípulo obedece o mestre em tudo aquilo que lhe orienta. Mais uma vez, a lição é deixada. Se é discípulo, faz tudo aquilo que o mestre manda. Verso 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou, Jesus sentou. Mais uma vez, temos também outra representação teológica importante, que é o soberano senta. Sentar indica a realeza. Lá no capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, apresenta Jesus, vai ao alto da montanha, se assenta. Os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Diferente de Moisés, que vai ao alto da montanha, recebe a palavra de Deus, mas Moisés, não senta, se ajoelha e se inclina diante da presença de Deus. Diferentemente de Jesus, que ao subir na montanha, se senta, com isso mostrando a sua realeza, a sua soberania. Então, o sentar indica o soberano, aquele que governa, aquele que exerce a autoridade. Então, trouxeram e ele montou, sentou. Observe que, basicamente, do verso 2 ao verso 7, você pode considerar aí 6 versículos dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Se a gente considerar essa entrada triunfal do verso 1 ao verso 11, então você tem aí mais da metade do texto se dedica à questão do animal, da busca do animal, do que dizer quando chegar lá, do que dizer quando a reação for essa ou aquela, a citação do Antigo Testamento e o resultado da cena. A maior parte da narrativa, do 1 ao 11, se concentra no animal, no jumento em que será utilizado. Daí é importante observar que se o animal ocupa mais da metade do texto, então ele precisa ser olhado com mais carinho e há ali uma importante referência simbólica, teológica, de ensino, de conteúdo, de aprendizado
nisso, senão não usaria mais da metade do texto para falar as coisas relacionadas ao animal que Jesus montou entrando em Jerusalém. Verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Esse costume de cortar os ramos e as árvores e espalhar pelas estradas na entrada triunfal remete à época dos Macabeus, dos irmãos Macabeus, na sua luta para libertar os judeus do domínio dos gregos, principalmente de Antíoco Epífanes IV. Ao celebrar a libertação, a purificação e estabelecer um memorial para aquele momento, isso lá no século II a.C., inicia-se então essa tradição de cortar árvores ou ramos de árvores e colocar diante do soberano que entra triunfalmente, o libertador, que traz a salvação, a libertação. E assim fizeram. Verso 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Era um costume muito presente na cultura judaica dos dias de Jesus, que esses judeus vindo de longe, nas suas procissões até Jerusalém, vinham cantando e louvando. Isso era algo muito presente, muito comum. Agora eles louvam. A palavra Hosana, retirada lá do Salmo 118, verso 25, que no seu sentido primário significa salva agora. Mas aqui ela recebe, naquele momento da história, um sentido de louvação. Ele está sendo louvado. A multidão que chega. Então é importante observar no texto que faz questão o evangelista de marcar que essa multidão que o louva é a multidão que o precedeu, ou seja, então são romeiros, são pessoas que vêm em procissão de longe. Não são os habitantes de Jerusalém, são os que vêm de longe em procissão para a cidade, ou seja, os que o antecederam e os que o seguem. Então, seja os que antecederam, sejam os que o seguem da Galileia, são estrangeiros em relação a Jerusalém, não são os habitantes de Jerusalém, são aqueles que vêm de fora nas suas jornadas, nas suas caminhadas para a cidade santa e ali prestar o seu culto. No Evangelho de Lucas temos o exemplo de José e Maria que viajam de Nazaré até Jerusalém na época da festa para prestar o seu culto e a sua adoração. Então era muito comum essas caravanas vindo de várias partes para festejar ou celebrar o culto em Jerusalém. Então o evangelista marca bem que aqueles que o louvam, aqueles que o exaltam, aqueles que cortam as árvores e colocam no caminho, que cantam Hosana ao filho de Davi, são os de fora da cidade, são os forasteiros, são os que vêm em procissão para as festas religiosas. E aí o verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Observa que a cidade não o conhece. Quem conhece são os viajantes, os que vêm de fora para a festa, os que vêm em caravana. Esses que vêm com ele ou vieram antes dele é que o conhece. A cidade de Jerusalém não o conhece. E ela se alvoroça diante dessa cena. É interessante que no próprio Evangelho de Mateus já aconteceu isso. No capítulo 2, verso 3, quando os magos vêm a Jerusalém para visitar a criança, Messias, rei que nascera, Herodes e toda Jerusalém também fica alvoroçada. E a cidade se une a Herodes na tentativa de eliminar, de matar a criança que nascera. Então a situação se repete. A cidade de Jerusalém rejeitou o seu Messias no seu nascimento
ela não o conhece e não quer conhecer e quer executá-lo, ela fica alvoroçada, ela fica numa situação de revolta, e isso mais uma vez aqui. Quem aclama Jesus são os forasteiros, são os que vêm de fora para a festa. A própria cidade o rejeita, mantém a tradição de rejeitar os profetas que são a ela enviados. Então, quem responde à pergunta dos moradores da cidade, quem é este? São os que vêm em procissão com ele, em caravana com ele. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. O próprio Jesus, no capítulo 13, verso 57 de Mateus, ele se apresenta como um profeta. A resposta está certa, mas não está completa, porque no Evangelho de Mateus, né, principalmente, Jesus é apresentado como Filho de Deus, tanto no batismo, né, este é meu Filho amado, em quem comprazo. No Monte da Transfiguração, no capítulo 17, este é meu Filho amado. Os próprios discípulos, no capítulo 14, após acalmar a tempestade, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E Pedro, em nome de todos, no capítulo 16, isso é verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, então a confissão completa, plena, ele é o Filho de Deus. Mas também não está errado que o próprio Jesus se apresenta como profeta em 13:57. A multidão não conhece Jesus de forma perfeita, de forma plena. Já vimos isso quando abordamos os dois cegos de Jericó. Esse fator foi mencionado ali por mim, que a multidão, apesar de seguir Jesus, mas não conhece plenamente o caminho do Senhor, o plano de Deus, a vontade do Senhor. E aqui, mais uma vez, fica claro que a multidão o segue, conhece, mas não conhece plenamente. Mas ela responde diante do clamor da cidade e da dúvida da cidade, do alvoroço da cidade. Quem é este? E ela responde: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Um abraço.